E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, vem cá, me dá um beijinho. Beijinho no rosto. Estou de volta, já estou de volta no outro vídeo, né, gente? Tem vídeo no canal que ainda não assistiu, que eu mostrei tour por essa casa nova. Se ficarem, Jean, que cenário é esse? Tem tour, já vai lá assistir. Mas agora estamos aqui em um Eve. Eu vou expor ela, o quadro, onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos. E você vai deixar o seu like. Vocês curtem Eve, curtem esses vídeos mais completões. E o caso de hoje é da influenciadora Eugenia Cooney, essa que tá aparecendo aí na tela, que é uma influenciadora que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, mas a história dela tá ficando cada vez pior. Agora tem a mãe dela envolvida, estão falando que a mãe dela tá fazendo umas coisas meio bizarras com ela, meio que parece que ela tá pedindo ajuda, enfim, vamos entender isso tudo aqui. Falando em entender tudo, eu tive que entender também minha casa nessa mudança. Eu queria mostrar pra vocês uma coisinha que eu achei nessa mudança. Olha que coisa mais linda, o desenho meio do Lucas quando eu tinha o cabelo rosa. Olha, eu e o Lucas, olha, aí Deadpool e o Homem-Aranha. Lindo, né, meu amor? Lindo. Lindo, nosso belo desenho. Não sei porque eu parei esse momento pra mostrar isso, mas é que eu achei essa pintura, achei ela tão bonita e eu acho que eu tenho que botar ela num quadro. O que vocês acham? Eu botar assim, ó. Aí ia ficar tudo, hein? Comenta o que vocês acham, vai ficar tudo. Bota hashtag usa o quadro ou hashtag não usa o quadro. Mas espero que seja usa o quadro, que eu quero usar isso aqui como quadro em algum momento. Enfim, vamos logo. Já deixaram like, né? Comentaram já. Gostaram do meu óculos também? Não, ninguém liga. Mas vamos logo focar aqui na história da Eugenia Cooney. Como eu falei aqui no começo do vídeo pra vocês, parece que a responsável aí pelos novos problemas da Eugenia Cooney é a mãe dela. E agora eu vou tirar o óculos porque, enfim, só botei pra vocês verem como esse óculos era estranho, enfim. A Eugenia, ela já é um nome bastante conhecido aí na internet, né? Só que se você não conhece, eu vou só trazer aqui um panorama geral de quem é ela, mas é muito rapidinho. Se quiser assistir completo, é nos outros vídeos, tá? Que é só sobre quem é ela. A Eugenia é uma influenciadora americana, né? Bombadíssima aí nas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram. E aqui no YouTube ela tem mais de 2 milhões de seguidores, é um fenômeno. Ela mora na Califórnia e ela começou o canal dela no dia 17 de junho de 2011. Então temos aí uma dinossauro. A Eugenia Cooney, ela apresenta desde tutoriais de maquiagem, vlogs, dicas de lookinhos. Só que em todos esses conteúdos ela dá bastante destaque pro corpo dela, que é uma coisa aí que fez muita gente começar a seguir ela. Isso porque, pelas imagens, como vocês podem ver aí nos frames, a Eugenia, ela tem uma aparência, digamos, chocante. E a partir daqui eu digo pra você que nesse vídeo a gente vai falar sobre temas um pouco sensíveis, então eu peço que você continue esse vídeo, se você quiser ouvir, né? E se não, eu recomendo que você saia, se você tiver questões alimentares aí, talvez esse não seja o vídeo mais recomendado pra você. Pois bem, ao que parece, a Eugenia sofre de questões alimentares, apesar dela nunca ter falado e garantido com certeza que ela passa por essas questões. A aparência dela foi o que trouxe uma grande quantidade de seguidores aí pra ela. A galera queria, olha o que tá acontecendo, comentar sobre o corpo dela, o que já é bem estranho, mas ela conseguiu seguidores por isso. É meio que como se fosse uma curiosidade meio mórbida em relação à aparência dela, ela tá emagrecendo demais, ou quando ela ganha peso, enfim, tudo isso vira discussão pros seguidores, o que eu também acho bem bizarro. Como eu falei pra vocês, já fiz alguns vídeos aqui no canal contando a história da Eugenia Cooney, então a gente não vai contar muito sobre o passado dela, então se você quiser saber outras tretas, outras coisas que aconteceram, assiste os outros vídeos sobre a Eugenia aqui no canal. Agora a gente vai focar no que tá acontecendo com ela agora, neste exato momento. Recentemente, a Eugenia, ela postou um vídeo onde ela mostra um look Barbie, e esse vídeo, ele viralizou no TikTok. Só pra vocês terem uma ideia, esse vídeo teve 16,8 milhões de visualizações desde que ele foi postado. E vários seguidores da Eugenia começaram a pedir ajuda e dizer que a situação dela estava muito pior. E eu acho que se vocês acompanham os vídeos aqui, sabem que desde que eu mostrei ela nos últimos vídeos, a situação realmente piorou. Comentários como esse aqui: não, você não é a Barbie. A Barbie cuida dela mesma e encoraja meninas a cuidarem de si mesmas. É muito irresponsável o YouTube deixar ela aqui nesse ponto. É muito triste. Nesse momento, não sei como ela ainda continua viva. Esses são alguns comentários que tiveram aí nesse vídeo dela que gerou uma enorme quantidade de visualização. As imagens também foram republicadas aí por alguns influenciadores que chegaram a comentar, abre aspas, que a imagem dela era uma figura preocupantemente magra. Passou aí mais um tempo e ela continua produzindo os conteúdos dela, e ela soltou um vídeo onde ela dubla aí a música Single Ladies, da Beyoncé. E mais uma vez as pessoas comentaram sobre o corpo dela tá muito magro, mas isso é um comentário que a gente vê aí acontecendo na carreira dela desde sempre. Eu acho que uma coisa bizarra também nos comentários da Eugenia é que tem esses comentários realmente alertando, mas tem gente comentando, nossa, você engordou, nossa, você tá muito gordo, meio que pra fazer ela se sentir pior ainda com o corpo. E é bizarro como as pessoas são sádicas de comentarem isso, sabendo sabe? que uma pessoa passa por questões de imagem, a pessoa comentar esse tipo de coisa é realmente querer ver o circo pegar fogo. É muito bizarro. E depois teve mais um vídeo que viralizou. Eu tô contando a sequência de vídeos até o lugar onde a gente chegou, né? Onde ela fez uma dublagem da música Hit or Miss, que ficou bem famosa uns anos atrás. E mais uma vez as pessoas falaram, meu Deus, está realmente preocupante, temos que fazer alguma coisa. E nesse vídeo aí do Hit or Miss, que ela fez essa dublagem, você percebe
que a Eugênia, ela tá com dificuldade de fazer movimentos, então ela tá com dificuldade de girar. Você vê que parece até que ela fica meio tonta quando ela dá uma girada. Então isso também preocupou as pessoas. E o mais estranho disso, como a gente já observa no passado da Eugênia, é que além de terem pessoas criticando, que nem o Lucas falou, tem pessoas elogiando e enaltecendo a forma física dela, o que sempre foi problemático aí. E olha que confuso, porque os comentários positivos, eles motivam ela a continuar tentando emagrecer, porque falam que ela tá linda, maravilhosa, que corpo lindo, então ela continua se mantendo nessa situação. E os comentários negativos que falam que ela tá extremamente magra, que a aparência dela tá assustadora, acabam também sendo, de alguma maneira, uma motivação pra ela talvez emagrecer ainda mais e chegar a um padrão que na mente dela ela vai conseguir chegar. Porque é óbvio que ela passa por questões de imagem. E por mais que pra gente esses comentários sejam, você tá muito magra, seja um problema, pra pessoa que tem questão de imagem, isso pode ser um elogio. Então ela pode pensar assim, nossa, que bom que eu estou muito magra. Então, até esses comentários a gente tem que tomar cuidado. Exato. Eu digo isso porque eu já tive casos de pessoas com questões alimentares na família e, infelizmente, tudo acaba sendo um combustível nessas situações. E vamos combinar, gente, que a internet é o pior lugar onde você pode estar quando você tá passando por alguma questão de saúde mental no geral, tá? Mas essas questões alimentares é o pior lugar, porque é onde as pessoas mais se metem e dão opinião sem entender. E agora a gente entra um pouco mais profundo no que tá rolando agora. A galera da internet começou a achar a postura e algumas coisas que a mãe da Eugênia tá fazendo meio esquisitas. Começaram a perceber que a mãe parece que não tá se importando nem um pouco com a situação dela. E, inclusive, tá naturalizando aí toda essa situação. Eu digo isso porque existe uma sequência de vídeos que a gente vai mostrar aqui no decorrer desse vídeo, de comentários que a mãe dela fez ou atitudes que a mãe dela teve que corroboram aí, acabam motivando a Eugênia a continuar naturalizando isso que ela tá fazendo com ela mesma. She ignored chat. Yes, no, my mom's not concerned about my weight. No, that was their question. I've known her my whole life. I know her blood work and her doctor's appointments and everything check out good. I'm not concerned. A mãe dela fala que tá tudo bem com os exames dela, né, que tá tudo bem acontecendo na vida dela, mas, gente, é visível e notório que a Eugênia não está bem. Qualquer pessoa sabe e conhece o famoso IMC, né, que é o índice de massa corporal. E, gente, eu sou uma pessoa que tem um IMC baixo, inclusive eu luto para trabalhar isso, eu tento fazer dietas, eu tento me exercitar pra melhorar isso, mas eu não tenho um IMC extremamente baixo. Mas a Eugênia, é lógico que ela não tem o IMC saudável, uma numeração de IMC que seja boa pra ela. Isso você consegue ver olhando, e médicos também já fizeram essas avaliações, olhando os vídeos dela. E o fato da mãe dela falar, ai não, tá tudo bem, os médicos tranquilizaram, falaram que tá tudo bem com ela, com os exames dela, na verdade não quer dizer muita coisa, porque a gente sabe que tem muitos médicos que minimizam essa questão de problemas alimentares. Minimizam isso, acham que não é nada, acham que é bobeira. A gente sabe que isso acontece na área médica, infelizmente. E vamos combinar, meus amores, que é um problema sério e grave de saúde isso, que afeta várias pessoas. De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, o NIMH, na sigla em inglês, né? 70 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de alguma questão alimentar aí ou algum problema com relação com comida. Em estudos de longo prazo, o índice de pessoas que chegaram a perder a vida por conta de questões alimentares é entre 18% e 20%. Então a gente tá falando aqui de um número alto. E se a mãe da Eugênia diz que ela tá ótima, que ela tá incrível e que não tem nada acontecendo com ela, a gente, por simples imagens, consegue ver que não é bem assim. De agosto de 2019 até dezembro de 2020, então a gente não tá contando nem agora, tá? A gente tá contando aí um ano. A gente consegue ver em imagens o quanto a Eugênia emagreceu. E a gente sabe que no passado ela já chegou a ser internada, né? E já chegou a tratar essas questões aí alimentares. E depois ela saiu e a situação voltou a piorar agora. E voltou a piorar muito. Que a gente consegue ver que ela tá pior do que quando ela entrou da outra vez. E como eu tava explicando pra vocês, os próprios amigos da Eugênia chegaram a conseguir fazer uma internação pra ela usando o código 5150, que é um código americano aí, quando alguém é internado temporariamente em uma instalação, porque acreditam que essa pessoa possa ser um perigo pra si mesma ou pra outras pessoas. Então a Eugênia, ela já chegou a ser internada por essas questões. E assim, mesmo depois de tudo isso, a mãe ainda acha que não tem nada demais. Ou seja, os próprios amigos fazendo mais que a mãe. Eu acho que assim, ser pai e mãe não é passar a mão na cabeça do filho a qualquer custo, sabe? Eu acho que a gente não pode simplesmente achar tudo que filho faz incrível. Eu acho que é você também entender ali que boa parte sua é entender se seu filho tá passando por alguma questão, por algum problema e auxiliar de alguma maneira. Eu acho que assim, não tem como a gente viver na fantástica fábrica de chocolate achando que não tem nada acontecendo com a Eugênia e que tá tudo bem enquanto ela tá sumindo na frente de todo mundo da internet e nada tá acontecendo. How is your mom okay watching you wilt away? She's not. My mom lives with me. She knows that I'm fine. I know she eats. She takes good care of herself.
Exactly. See? Exactly. Happens to be skinny mini, but she does take Exactly. skinny mini, We're all but she different. does take good care of herself. Exactly. A galera da internet começou a perceber que essa postura da mãe dela de dizer que não tem nada acontecendo, ignorar os fatos, é muito mais complicado e dificulta muito mais o caso da Eugênia, porque faz ela mesma achar que tá tudo bem. Outro ponto também que foi observado pelos seguidores que estão aí frequentemente nas lives dela são as crises de tosse frequentes que a Eugênia Cooney tá tendo em lives na Twitch. Muitas pessoas comentam que essas tosses, na verdade, não são simples tosses, mas são palpitações cardíacas, já que o corpo da Eugênia aí tá muito fraco, e isso é uma coisa que acontece com pessoas que estão aí num estágio avançado com essas questões alimentares. I just started like coughing like crazy. Sorry. Because a second ago, my throat was like getting really irritated. Teve uma outra situação também, onde ela teve uma outra crise de tosse, e durante essa crise, ela meio que fica tentando rir, parece que ela quer tentar acalmar os seguidores, demonstrando que não tem nada acontecendo, mas você vê que ela não tá confortável, que parece que ela tá sentindo algum tipo de desconforto ou até algum tipo de dor. Uma outra coisa que não tem como a gente ignorar também é o fato de que a Eugênia faz lives de 8 ou 9 horas e durante todo esse tempo de live ela não come nada e ela também não ingere nenhum líquido, tá? Ela não bebe água. Chegou ao ponto de, em várias lives, os seguidores falarem: Eugênia, você precisa beber água, bebe um pouco de água, se hidrata. E ela detesta que as pessoas peçam pra ela beber água ou ingerir qualquer tipo de alimento. Ela, inclusive, já falou que ela não gosta disso. Tem um trecho aí. I know like drinking water is good. I think it is good, obviously, to stay hydrated and everything. But sometimes, like, I just kind of don't feel like I always kind of need people, like, telling me what to do. Ou seja, ela se incomoda com a preocupação das pessoas em relação à hidratação dela ou à alimentação dela, sendo que tem lives onde as pessoas pediram pra ela fazer flexões, se exercitar, fazer polichinelo, pular, e ela faz isso rindo. Ela não tem problema nenhum em fazer esse tipo de coisa. Vocês conseguem entender que não é uma situação onde ela simplesmente diz e a mãe dela diz que tá tudo bem, onde claramente não tá tudo bem? Quer dizer, ela pode fazer flexões, polichinelo, se exercitar, mas ela não pode tomar água e ela fica chateada quando alguém pede pra ela ingerir líquido. Parece que tudo que faz com que ela perca é ok, ela faz, ela se diverte fazendo, mas tudo que é pra ela ingerir algum tipo de nutriente é: ai, você está se metendo na minha vida, ai, eu não gosto de fazer coisas que eu não quero fazer. Vocês entendem? Can I do a push-up? That was even harder to squat, guys. You want to see me try? We go like this? How do people do push-ups? Oh my gosh, like this is hard. Ah! How do you do it? Oh my gosh, how do people do this? Eu acho que é muito importante a gente frisar que a Eugênia é uma mulher de 30 anos de idade que não consegue fazer uma flexão. E eu falo isso sendo uma pessoa extremamente sedentária, tá? A gente não tá falando sobre ela fazer uma sequência de flexões. Ela não consegue fazer uma flexão. A Eugênia também, em algumas lives aí e alguns depoimentos, já disse que muita gente fica forçando e falando sobre ela negar ajuda, e ela falou que realmente ela não quer ajuda. Stand 10 toes on the fact that you never wanted help. I will. I didn't, really, being honest. E vamos combinar que isso tudo torna a questão muito mais difícil, até porque a gente sabe que naquela época que ela chegou a ser internada, que depois ela fez o vídeo com o Shane Dawson, onde ele falava sobre a recuperação dela, ela falava que ela tinha passado por algumas questões, ela não especificava, mas que ela tava se recuperando ali, que ela tava feliz, então ela sabe que ela tem uma questão, ela ignora isso, ela simplesmente finge que não tem, porque a mãe dela fortifica isso de que não tem nada acontecendo com ela, e ela acaba incentivando milhares de pessoas que passam por questões também alimentares a naturalizarem esse tipo de coisa e acharem que tá tudo bem com elas. Ou pior, pessoas que já tiveram essas questões terem recaídas por verem os vídeos dela e se inspirarem de alguma maneira. Já tiveram vários comentários de meninas nas lives dela e nos vídeos dela falando que tiveram recaídas por ver a produção de conteúdo da Eugênia. Abre aspas, ela me fez ter uma recaída. Chegaram também a comentar em uma live que estavam sentindo falta da Eugênia mais saudável, da Eugênia que tinha feito lá o vídeo com Shane Dawson, que tava um pouco melhor. E ela também detestou esse comentário e respondeu de uma maneira bem grossa. I wish Eugênia could be like this again. Well, too bad, because she's not probably ever gonna be like that again, so too bad, sorry.
Isso pra mim demonstra o quanto ela tá orgulhosa do corpo dela e da situação que ela tá passando. Vale lembrar que a gente sabe que ela tá passando por uma questão alimentar, mas é preciso que ela entenda por tudo que ela já passou e ela procure ajuda. Mas é muito difícil quando tem uma pessoa dentro da sua própria casa falando que não tem nada acontecendo com você. Então, é pra vocês verem o quanto a situação pode ser mais difícil quando tem pessoas em volta que não ajudam. É muito preocupante. E assim, tem vários stories, posts e coisas que ela já comentou nas redes sociais dela se vangloriando do fato dela ser uma pessoa extremamente fraca, extremamente frágil, extremamente magra. Ela se vangloria disso várias vezes. Como num stories que ela postou, onde ela disse que ela não conseguia nem segurar direito o enxaguante bucal. Ela postou o seguinte, abre aspas: acho que essa foi a maior garrafa de enxaguante bucal que eu já comprei na vida. Ela é muito boa e estou usando pela semana, mas toda hora eu mal consigo levantar a garrafa. É muito grande. Eu acho que pra muita gente que tá aí assistindo o vídeo deve pensar que é uma coisa meio pick me girl, né? Ai, eu sou tão frágil. Ai, eu não consigo levantar a garrafa. Mas não, gente. A gente precisa enxergar o contexto da história da Eugenie e as coisas que ela fala e o orgulho que ela tem dessas coisas. E que nem o Lucas falou no começo do vídeo, não vamos nem comentar das pessoas que ficam no meio dos vídeos dela e das lives dela falando coisas como você engordou. Isso é extremamente frequente. E a gente sabe que uma pessoa que tá passando por questões alimentares, você falar esse tipo de coisa pra pessoa acaba sendo, sim, um gatilho. E o trecho das pessoas falando isso dá pra ver o quão desconfortável ela tá. You gained weight? I am worried, but it looks great. Thanks, Pachinko. I mean, you don't have to be worried. It's kind of weird you say that, because, like, I didn't actually even, like, gain weight. Like, I don't know, I'm the same size, but, I mean, yeah, like I said, you don't need to be worried. I'm, like, literally the same size, so, yeah, I'm not really sure, like, what you're worried about, but, É de uma maldade tão grande, é de uma ruindade tão grande você ficar fortificando essas coisas na cabeça de uma pessoa simplesmente pra se divertir, pra assistir e falar, vou ver essa pessoa mal, porque não tem outro motivo pra você fazer isso. Não existe um nível de preocupação, é maldade pura. Uma outra coisa que anda sendo cada vez mais frequente nos conteúdos da Eugenia é o fato dela usar cada vez mais perucas e extensões capilares. E pessoas que estão em um processo avançado aí nessas questões alimentares, elas acabam começando a perder cabelo e começar a ter fios e o cabelo começa a ficar muito fraco, que você não consegue mais ter os nutrientes necessários pra manter ele ali. Por conta dessas especulações, das pessoas falarem que ela tava usando muita peruca e muita extensão, ela postou o seguinte: é engraçado, agora, as mesmas pessoas que constantemente me acusam de usar extensões de cabelo, também dizem que meu cabelo é fino. Escolham uma das duas opções. Mas aqui é exatamente isso. O uso de peruca e o uso das extensões é exatamente porque o cabelo da Eugenia está fino. É por isso que ela está usando essas coisas. Porque o cabelo dela não está mais aguentando ficar na cabeça dela de tão fraca que ela tá. E eu sei que eu podia fazer um vídeo mais polido, mas, gente, é isso. É pra gente abrir o olho e entender a produção de conteúdo e as coisas que estão acontecendo. E a gente também se cuidar e entender que não é pra gente se inspirar nesse tipo de criador. Entender o perigo disso. Como lá no começo a gente falou um pouco sobre essa questão do controle da mãe, as pessoas começaram a ver pequenas coisas que começaram a criar um alerta vermelho ali de que a mãe dela se mete muito na vida dela e controla de uma maneira doentia as coisas que a Eugenia faz. Em uma live recente, a Eugenia tava em casa e ela abre a porta da frente da casa dela pra poder ali olhar a lua, que os seguidores estavam falando pra ela olhar a lua. Quando ela abre a porta da frente da casa, as pessoas percebem que tem um sino na porta da casa dela, faz um barulho, ela parece meio desconfortável, como se alguém fosse ouvir, e a mãe dela aparece ali. E dá pra ver que a mãe dela meio que proíbe ela de sair de casa simplesmente pra ir ver a lua na varanda. Oh, she's awake. I woke her up. Hey, Mom! Did you hear about the moon? Is it that? Everyone's telling me I need to go see it. Oh, okay. Alright, let's look through. We're just gonna look through the window, guys. A gente tá falando de uma mulher de 30 anos. A Eugenia Cooney não é uma criança, não é uma adolescente. É uma mulher de 30 anos que não tá conseguindo ir na varanda ver a lua, porque a mãe dela falou não, ela teve que ver da janela. Várias pessoas, inclusive, começaram a teorizar aí por que tinha um sino na porta de casa, como se fosse uma maneira da mãe dela saber quando ela tava saindo. E muita gente falou que isso pode ser comum quando você tem situações de demência em casa, alguma pessoa com demência. Pessoas comentaram o seguinte, abre aspas: minha avó
avó colocou sinos na porta quando minha bisavó teve demência, pra ter certeza que ela não estava saindo. É de propósito, pra ouvir quando as pessoas saem. E outras pessoas comentaram que as mães e pais colocam sinos aí na porta pra os filhos que saem de madrugada escondido, enfim, pra conseguir ouvir ali quem tá saindo e que horas tá saindo. Chegaram até a questionar a Eugenia em live por que tinha sino na porta da casa dela. Queriam saber se tinha realmente alguma questão de saúde ali na casa dela, pra realmente precisar disso. E a Eugenia diz que nem ela sabe porque tem um sino na porta da casa dela. I don't really know why there's bells on the door, guys. Like, to be honest, like, that's not even really something, like, I thought about. I know, like, there's some people, like, really analyzing that. Oh, here it is. Yes, I was like, please don't tell me I lost this. Vocês percebem que no final ela começa a falar sobre a maquiagem que ela encontrou, ela meio que desvia o assunto? Então, ela não sabe muito bem, mas aquilo causou algum tipo de desconforto. É um dos pontos que a galera começou a perceber que a mãe tava controlando ela ali. Mas se fosse só isso, gente, um sino na porta, as pessoas estão fanficando, é só um sino, Jean. Não, tem muito mais por aí, muito mais atitudes estranhas da mãe dela. O que dá pra perceber é que a mãe da Eugenia não quer que ela seja uma adulta funcional. Ela quer tratar a filha dela como se a filha dela fosse realmente uma adolescente. Isso porque pegaram um compilado de vídeos, na verdade esse vídeo é enorme, então eu vou mostrar só um trecho pra vocês, da Eugenia não conseguindo fazer tarefas extremamente simples pra uma pessoa de 29, 30 anos. E quando eu falo simples é tipo quebrar um ovo. A Eugenia não sabe como quebrar um ovo pra fazer uma receita. A Eugenia não sabe como abrir um buraco no chão com uma pá. A Eugenia não sabe como abrir uma barraca na praia. Ela não sabe fazer coisas extremamente simples. Ela simplesmente não sabe. How do people open a beach chair? How do people, like, is this like what everyone uses, like when they go to the beach? I don't understand. Oh my god. How do some people hit the ball? Oh my gosh, how do people do this? Como eu falei pra vocês, esse vídeo é enorme, se vocês quiserem ver no TikTok, ele é bem completão, mas são várias atividades mesmo que ela não consegue fazer e ela não sabe fazer. Mas tem um outro vídeo também que deixou a galera com a pulga atrás da orelha, que foi o fato de que a Eugenia, com 29 anos, foi pra um lava rápido pela primeira vez. Sabe aquele negócio que limpa o carro por fora, que você entra naquela maquininha e lava o carro por fora? Ela nunca tinha ido num lava rápido. E aí ela age como se fosse uma coisa de outro mundo. Nossa, as pessoas lavam o carro aqui como se fosse uma coisa fora do comum. E se isso fosse a pior parte, ela nunca ter ido no lava rápido, porque muita gente pode não ter ido, é o fato de que ela tá no banco de trás. Uma mulher de 29 anos, de 30 anos, no banco de trás, com a mãe dirigindo no banco da frente, sendo que tem espaço no banco da frente. Então, ela realmente é tratada como uma pessoa, como uma criança. You've never done this, Mom? No, I've never done this. Yeah, me either. Oh, this is crazy. Wow. Is this like something that people do? What? I'm sure it'll be fine. E é óbvio que com todas essas especulações aí sobre a mãe dela e sobre o fato da mãe dela tentar transformar a Eugenia numa pessoa meio inútil pra controlar ela o máximo possível, começaram a desenterrar alguns vídeos antigos, depoimentos até de amigos na época que ela foi internada e vários outros depoimentos de pessoas comprovando ali que a mãe da Eugenia pode ser aí bem tóxica pra ela. Na época que a Eugenia foi internada, alguns amigos fizeram um vídeo falando sobre a situação dela no YouTube, né? Inclusive isso virou um grande barraco aí online também. E esses amigos chegaram a dar alguns depoimentos e falaram algumas coisas bem complexas sobre a mãe dela. O vídeo ele é de mais ou menos 4 anos atrás, já mostra o quanto a mãe era controladora. Okay, so there's a lot of a backstory with the mom. Eugenia is an adult. She's, I believe, 24, 25 years old. She's never allowed to go anywhere. It's all completely manipulated by the mother. There is a driver, Edgar. Every hangout with friends is an orchestrated pickup and drop-off by Edgar, who waits outside. And in this situation, when Eugenia called her mom, and her mom was furious, Edgar came into the apartment and was banging on the door. He like followed me into my apartment. He like followed me into my apartment, was screaming at me. He started banging on all of my neighbors' doors until he finally got to mine and figured out where my apartment was. And it's like banging on the door. I was terrified. É bizarro, né, gente? E na época já era comentado o fato de que a mãe dela não achava que ela tinha que se tratar. Isso na época que ela foi internada, tá? E é triste porque tem muitos pais que se aproveitam da condição do filho pra ganhar dinheiro, né? Então eles nunca querem que o filho melhore. Isso também é uma questão. A própria amiga dela, inclusive, comenta isso no vídeo. Até porque, na época que a Eugenia foi internada, foi por uma conversa dos próprios amigos que fizeram ali um incentivo pra fazer ela ser internada. The mother who has numerous times told her daughter, "You're fine, you don't need help,"
I don't know why people think there's something wrong with you. Ignore what you see online. E como se não bastasse ela já manipular o suficiente a Eugenia, ela também usava questões de saúde física dela pra fazer com que a Eugenia sentisse medo de fazer alguma coisa e acabar levando ela pro hospital. Ela dizia que se a Eugenia fizesse alguma coisa que ela não quisesse, ela poderia acabar sendo internada porque ela é uma pessoa cardíaca, ela podia acabar tendo um ataque cardíaco ali. Esse foi um depoimento dado pela própria amiga. She was in tears because her mom has her convinced that if she goes against what her mom wants, her mom could because she has a weak heart. She was in tears saying, if I go to a doctor, my mom could because she has a weak heart and this will stress her out. And she lives in constant paranoia of killing her mother. She takes care of her mother and it should be the other way around. Aí você pensa, tá, Jean, essa história toda já está extremamente bizarra, não tem como piorar. Sim, tem. Porque esses amigos que se moveram e conseguiram fazer a Eugenia ser internada e se tratar na época, que de fato foi a época onde ela estava mais saudável online, onde a gente conseguia ver o corpo dela muito mais saudável, a mãe chegou a ligar pra essa amiga e xingar essa amiga que ajudou a Eugenia a se internar. I didn't expect her mom to be yelling and screaming at me at the phone. I didn't expect to be called a fucking bitch by her mom. Ela basicamente xingou a amiga da filha, que tava ajudando a própria filha a se tratar de uma questão alimentar. Parece que ela quer controlar a vida da Eugenia e não quer ajudar em nenhum aspecto. O que é muito preocupante. E eu lembro que na época que aconteceu a internação da Eugenia, muita gente chegou a falar: ai, mas a mãe dela não tem como controlar a filha, é um problema que a filha tá passando. Ai, a mãe dela também é uma vítima de toda essa situação. E os próprios amigos, na época, falaram que não era bem assim, que a mãe dela realmente ali era complicada. People are saying stuff like, maybe the mom's not so bad after all. The same mom who tried to have me arrested for kidnapping, the same mom who told her daughter to ignore authorities and run from mental health professionals, the same mother who never took her daughter to a doctor, the mother who in countless YouTube videos has taken her daughter shopping, having her try on skimpy clothes saying how cute she looks, the mother who has numerous times told her daughter, you're fine, you don't need help. I don't know why people think there's something wrong with you. Ignore what you see online. Pra mim, esse depoimento da Jacqueline é muito forte, porque a gente vê aí uma amiga de fato preocupada, com uma pessoa próxima e vendo a mãe não ajudar em nada. E mais uma vez eu reitero, gente, ser mãe, ser pai não é passar a mão na cabeça dos filhos e assentir a tudo que eles fazem. É também ensinar, educar, mostrar um caminho, buscar ajuda, ajudar o filho a buscar ajuda médica, auxiliar. Essa história toda da Eugenia me faz pensar que a gente não precisa só se preocupar com a gente, mas também com as relações que a gente tem com pessoas próximas, sejam amigos, sejam parentes, e o quanto essas pessoas elas podem acabar entrando na nossa cabeça e prejudicando a nossa vida. Porque não adianta a gente só romantizar essas relações e, ai, família é incrível, amigos são incríveis. Não, às vezes as pessoas que estão perto, elas fazem mal pra gente. E eu queria deixar esse recado pra você. Se você tá passando por alguma questão alimentar, com alguma questão de saúde mental, procure ajuda, procure um profissional. Se você conhece alguém que tá passando por essa questão, apoie essa pessoa, esteja ao lado dela. Não passa a mão na cabeça dessa pessoa falando que não tem nada acontecendo se você tá vendo essa pessoa se destruir. Eu achei uma página muito legal aqui no Instagram que eu vou indicar pra vocês, chamada Astral BR, que é a Associação Brasileira de Questões Alimentares. E a missão deles aí é expandir e difundir informações aí sobre essas questões. Então eu acho que pode ajudar muitos de vocês ou pessoas que estão passando por isso. Enfim, eu espero que a Eugenia, ela consiga se recuperar disso tudo. Eu espero que se você conhece alguém ou se você esteja passando por isso, que você também consiga se recuperar. Então busque ajuda. E qualquer nova atualização sobre esse caso eu vou trazer aqui pra vocês. Lembrando que se vocês quiserem saber mais informações e mais sobre a história da Eugenia, tem dois ou três vídeos aqui no canal contando um pouco sobre a trajetória dela. Então vocês podem assistir aqui também. E se vocês tiverem mais informações, vocês podem colocar aqui também nos comentários, quem souber mais informações aí sobre o caso da Eugenia ou outras situações aí envolvendo a mãe dela também. É isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu tentei trazer o máximo de informações possíveis. Eu espero que vocês tenham curtido e muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.